Como quitar um financiamento de 30 anos em 3 anos? Eu tenho certeza que se você já pesquisou sobre o assunto, já encontrou alguma coisa sobre isso na internet. E tem muitos vídeos falando sobre isso, muita gente falando como quitar o financiamento mais cedo, mas eu quero trazer uma outra perspectiva aqui, além de te mostrar que sim, é possível quitar antecipadamente e tem várias vantagens em fazer isso. Mas eu quero trazer aqui um outro ângulo, inclusive com casos reais, onde sem quitar nenhuma parcela adiantada, no final das contas você tem bem mais dinheiro. E uma outra coisa que a gente ouve muito por aí, inclusive de vários educadores financeiros, é jamais invista se você tem dívidas, certo? Eu vou te mostrar que não. Bom, para começar, existe uma diferença entre dívida e inadimplência. Isso aqui é o que ferra com a maior parte dos brasileiros, porque eles não conseguem entender a diferença. Se bota tudo no mesmo bolo, inclusive a mídia muitas vezes divulga dados assim, né? Como por exemplo, 75% dos brasileiros estão endividados. Isso na verdade não significa um dado ruim. Pode ser que a maior parte dessas dívidas, desse endividamento, seja bom. Principalmente porque o ruim é a inadimplência e não a dívida. A dívida, para você ter uma ideia, é algo que sustenta o crescimento da maior parte das empresas negociadas em bolsa de valores ou da maior parte das empresas do mundo. A Apple é uma empresa endividada, a Amazon é uma empresa endividada, o Nubank, o Itaú, são todas empresas endividadas. E é justamente desse endividamento que elas conseguem o crescimento e ganhar mais dinheiro, principalmente quando a gente olha para os bancos, por exemplo. E para nós, que não somos empresas, mas pessoas físicas, também é possível fazer isso, inclusive utilizando a ferramenta do financiamento. Então vamos lá, na prática, quando eu financio algo, quando eu parcelo algo no cartão de crédito, por exemplo, isso é um endividamento. Eu estou comprando alguma coisa agora ou adquirindo algo agora, pode ser inclusive dinheiro, para pagar posteriormente. Isso é uma dívida assumida. Então, eu estou me endividando. E esse endividamento, por exemplo, pode tanto não ter taxas de juros, quanto ter taxas baixíssimas. Agora, quando eu falo de inadimplência, aí sim eu estou falando de uma coisa extremamente negativa. Isso aqui nunca é bom. Quando que é inadimplência? Quando eu entro no cheque especial, quando eu não pago as minhas parcelas de financiamento, de empréstimo, aí viram uma bola de neve, os juros começam a crescer muito e a minha dívida começa a aumentar de maneira exponencial, e isso sim vai corroer todo o meu patrimônio, vai transformar o que talvez era uma dívida calculada em algo incalculável. E justamente isso, a inadimplência que está presente também no cartão de crédito, né, o rotativo do cartão, que cobra juros dos mais altos do mundo, como a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, isso é extremamente nocivo. E se você tem esse tipo de dívida, aí sim não adianta investir, porque nenhum tipo de investimento vai cobrir o prejuízo que você vai ter sustentando uma dívida oriunda de inadimplência, que tem taxas de juros muito altas. Agora, quando a gente fala de financiamento imobiliário, essa pode ser uma taxa de juros muito baixa, embora muita gente ache que ela é uma taxa de juros alta, mas quando a gente compara, por exemplo, com o financiamento de um carro ou carnê de prestação de uma geladeira que a gente compra ou algo nesse sentido, comparando a taxa cobrada num financiamento imobiliário e a taxa de qualquer outra coisa praticamente, o financiamento imobiliário tem as taxas mais baixas e aqui tem algo que pode fazer muito sentido para a maioria das pessoas. Se você tem um financiamento imobiliário ou está prestes a fazer um financiamento imobiliário, presta atenção primeiro nos dois tipos de tabela que existem. A gente tem a tabela Price e a tabela SAC. SAC é sistema de amortização constante. Qual é a diferença das duas? A tabela SAC ela começa com uma parcela de financiamento bem mais alta e ela vai diminuindo, a última parcela ela é bem pequenininha, é só amortização. Então, por exemplo, você começa com uma parcela de R$ 1.200, ela vai diminuindo mês após mês, e lá no final, a sua última parcela, ou as últimas, vão ser lá em torno de R$ 300, às vezes menos do que isso. Já na tabela Price, a parcela praticamente não se altera, então você vai pagar um valor no início, por exemplo, vai largar pagando menos do que na SAC, né, pelo mesmo valor de financiamento, exemplo, R$ 900, só que esses R$ 900 não vão baixar muito, vão chegar ali uns 850, por exemplo, então vai ficar meio que linear. No frigir dos ovos, no final das contas, a tabela SAC é vantagem porque você acaba tendo um efeito muito menor dos juros dentro do montante total. Isso quer dizer que, por exemplo, se você toma um financiamento de R$100 mil e na tabela SAC a soma de todas as parcelas chega em R$200 mil, na Price provavelmente você vai chegar a 230, 240, ou seja, mais do que na SAC. Isso é uma regra no mercado. Sempre a Price vai acabar custando mais cara do que a SAC. Agora, beleza, entendido isso. Eu fiz uma simulação aqui no site da Caixa Econômica Federal, que é onde a maioria das pessoas acaba financiando o imóvel. E é muito fácil fazer essa simulação, você mesmo pode fazer aí de casa. Digita ali no Google, simulador Caixa, é um dos primeiros links que aparece ali, né, no próprio site da Caixa.
E aí você faz a simulação que você quer, em cima do valor que você preferir e da sua renda atual. Eu trouxe aqui um exemplo de um imóvel de 150 mil reais, cujo financiamento vai ser de 120 mil reais e uma renda de aproximadamente 3.500 reais, uma renda familiar, tá? Pegando uma média aqui de uma composição familiar brasileira, né? E aí com esses parâmetros eu encontrei aqui uma taxa de juros de 6,52% ao ano efetiva, ou seja, a gente tem que procurar ali o CET que tem na própria simulação, né? Porque ela traz uma taxa de juros menor ali, mas a gente vai no custo efetivo total. Esse sim mostra o custo total que a gente tem ao ano e é uma taxa de juros que a gente pode calcular mais correta, né? Então, 6,52% ao ano foi o que eu encontrei. E aí, para esses valores eu tenho aqui uma parcela inicial de R$ 933,94 e a última lá em R$ 334 reais e alguma coisa, tá? Então é a tabela saque, ela vai decrescendo. Esses são os parâmetros que eu trouxe aqui. E aí, seguindo aqui nesses parâmetros, eu fiz a soma de todas as parcelas. Ou seja, um financiamento de 120 mil reais. Se eu somar todas elas, quanto é que eu pago no final das contas? Aproximadamente 240 mil reais é o resultado que eu encontrei. Ou seja, o dobro. Eu pego emprestado 120 mil reais para comprar um imóvel e pago 2 vezes isso, somando aqui taxa de juros em todas as parcelas, certo? E aí que vem a dica aqui da amortização, essa dica inclusive muito boa do meu amigo Edu, o primo pobre, inclusive provavelmente quando esse vídeo for ao ar eu vou estar com ele lá em Paris, já vou deixar um abraço para ele. E qual é a dica do primo? Baixa o aplicativo do banco, no qual você tem o financiamento, e faz a amortização em número de prestações, ou seja, você vai pagando o financiamento na prática de trás para frente e com o valor de uma parcela você acaba abatendo várias parcelas, né? Dependendo do momento do financiamento, você vai quitar lá 4 parcelas, 5 parcelas com o valor de uma só. Isso tudo está correto e eu digo mais, né? É uma ótica muito interessante porque a pessoa tomou um financiamento de longuíssimo prazo e vai conseguir pagar ele muito antes se conseguir se organizar e ir quitando essas parcelas. Vejo vantagem nisso sim, principalmente a depender da taxa de juros que se tem. Mas eu diria que esse aqui é um primeiro degrau, né? É muito melhor fazer isso do que não fazer nada, gastar o dinheiro, por exemplo, que a maioria das pessoas acaba fazendo, né? Então, se você consegue colocar esse dinheiro num lugar bom, onde você está quitando o financiamento do seu imóvel, a cada passo aquele imóvel é na totalidade mais seu no final das contas, então é uma coisa muito boa, né? Tô deixando de gastar em outras coisas, estou gastando aqui. Então, acho muito válida essa dica do primo. E quero deixar aqui, além dos parabéns a ele, deixar também a minha observação de que isso sim, de fato, é muito melhor. O que eu quero trazer aqui é uma outra perspectiva, como eu prometi antes, e eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou falar. Não existe certo ou errado aqui, mas existe essa visão que eu quero te passar e que eu apliquei na minha vida também. Para quem não sabe, eu também tomei financiamento, como por exemplo o financiamento do FIES, não teria me formado em economia se não fizesse isso pelo FIES, porque eu não tinha na época dinheiro para pagar as prestações de uma faculdade, ganhava muito pouco. E no final das contas eu não adiantei nenhuma parcela do FIES, eu paguei todas as parcelas mês a mês e fiquei com muito mais dinheiro fazendo isso, simplesmente porque eu optei por um caminho paralelo aqui. Enquanto eu pagava as parcelas do FIES, inclusive fiquei muitos anos pagando as parcelas do FIES. Terminei esse ano, inclusive, já sou formado há mais de 7 anos em economia. E tem como quitar um financiamento de 30 anos em 3, mas eu quero te trazer o cálculo aqui de quanto você precisa investir, ou seja, pagar nessas prestações aqui, para poder quitar isso em 3 anos ou 36 meses. E a primeira regra que você precisa entender, e pouquíssima gente fala disso, isso aqui é educação financeira na veia. Dinheiro no tempo vale. Presta muita atenção nessa informação e pensa sobre ela, porque como eu falei, ninguém te conta isso. E é muito interessante, por exemplo, para os bancos ganharem muito dinheiro em cima dos brasileiros, simplesmente porque o banco aplica isso aqui na prática e o brasileiro não aplica. Então tudo aquilo que o brasileiro não aplica, ele entrega de bandeja para os bancos. Agora vamos pegar o valor do exemplo aqui lá do vídeo do primo pobre. Com o valor de 2 parcelas, eu elimino 7. É esse exemplo que ele traz aqui pra gente, né? Mas vamos lembrar o seguinte, isso aqui depende muito da taxa de juros que a pessoa pegou e a taxa de juros ela tá atrelada à renda da pessoa. Então, nessa simulação que eu fiz aqui, a taxa de juros é menor do que na média, porque entra aqui no programa Casa Verde Amarela, que é um programa do governo que tem taxas mais baixas. Lá no exemplo do vídeo do primo pobre,
ele traz lá uma taxa, salvo engano, de 8% ao ano. Aqui eu estou trazendo uma taxa de 6,5% ao ano, que, por exemplo, para quem tem 13.500 de renda, é possível encontrar. E nesse meu exemplo aqui já baixa para pouco mais de 5 parcelas, o que ainda parece muito bom, né? Só que se a gente pegar o valor lá da última parcela, de pouco mais de R$300, e colocar esse valor no tempo, ou seja, descontando a inflação desse valor, e considerar ele lá no final, considerar pagar essa parcela lá no final, hoje R$300 representam uma coisa para você. Só que se a gente pegar esses R$300 e jogar o efeito da inflação nele e deixar para pagar lá no final, eles vão ser equivalentes a aproximadamente R$45, ou seja, vão ser considerados um valor muito baixo. Não vai doer no bolso pagar o equivalente a R$45 lá daqui 30 anos, por exemplo, nas últimas parcelas, né? Ou seja, a inflação conta aqui e conta para os dois lados. Mas mesmo que eu fosse anular o efeito da inflação, e aí tem algo que o Primo fala lá no vídeo dele, ele até mostra o exemplo, tem R$1.200 de parcela que ele tem no momento, e mais 2.240, salvo engano, tá? Posso estar equivocado aqui nos arredondamentos, mas é mais ou menos isso. Ele vai pagar mais 7 parcelas, né? 7 parcelas no total, aliás. Ou seja, ele tem o valor da parcela dele mais 2.240, que no final das contas vai dar lá perto de R$3.500. E aí a gente entra numa primeira questão. São muito poucas as pessoas que conseguem pagar de parcela R$3.000, R$3.500, ou no nosso caso aqui, amortizando menos, eliminando menos parcelas, mas sempre você vai ter que pagar a parcela do mês, mais algumas outras parcelas para poder amortizar e sim acelerar o financiamento, e não que está no lugar de 30 anos que está em 15 ou em 10. Mas se a gente for acelerar mesmo, para que está em 3 anos, exatamente conforme o exemplo. Será que vale ou será que não vale a pena? Bom, nesse exemplo, as últimas parcelas vão ficar lá em torno de R$300 e a gente elimina sim os juros, né? Essa é a grande vantagem de amortizar, vai pagar só os 300 de fato. Mas nota o seguinte, esses 300, se a gente calcular a inflação em cima deles lá para as últimas parcelas, eles vão ser equivalentes ao que representam R$45 hoje, ou seja, algo muito baixo. E esse é um dos motivos pelos quais eu não amortizei nenhuma parcela do meu FIES e não amortizaria de um financiamento imobiliário. Mas não para por aí, porque o melhor de fato eu deixei para o final, que é a comparação de investir versus quitar o financiamento muito mais rápido através da amortização e abatimento dos juros. Então vamos lá para o exemplo prático que eu trouxe aqui. R$120 mil de financiamento em 3 anos, ou seja, 36 meses. Eu preciso de aproximadamente R$3.700 por mês para poder quitar esse financiamento em mais ou menos 36 meses. Isso vai me dar um total de R$132 mil pagos nesse período, né? Nesses 3 anos, mais ou menos uns 12 mil de juros só. Ou seja, eu estou eliminando muito em juros fazendo isso, mas eu preciso ter um bom valor aqui para botar, algo que a maioria das pessoas não tem, né? R$3.700. Mas supondo que você tivesse R$3.700 para amortizar, é a mesma lógica, tá? Se você tiver menos, vai aplicar exatamente a mesma lógica. Isso aqui vale para qualquer valor, beleza? Eu só quero trazer aqui um cálculo para exemplificar, para te mostrar o que vale ou não vale a pena comparando investir versus quitar o financiamento. Se eu pagar as minhas parcelas normais do financiamento e pegar essa diferença e investir uma taxa de 12%, ou seja, se a minha parcela média dos primeiros 36 meses é de R$900, eu vou pegar esses R$13.700 que eu precisaria para quitar todo o financiamento em 36 meses, diminuir esses R$900, vou chegar a R$2.800 em 36 parcelas que eu vou investir todo mês, investindo esses R$2.800 a essa taxa de 12% ao ano, que não é uma taxa difícil de conseguir investimentos, basta você estudar um pouco para conseguir atingir uma taxa assim, e aqui no canal, por exemplo, está cheio de vídeos sobre isso. E essa taxa de 12% ao ano, se a gente trouxer a meses, a equivalência vai ser de 0,95% ao mês de taxa. Se eu aplico essa taxa com esses aportes em 36 meses, presta atenção, em 36 meses, eu já chego ao montante de R$119.512,73. Já é o valor que eu tomei de financiamento, só aí. Lembrando que eu estou pagando o meu financiamento, estou quitando meu financiamento ali da outra ponta, certo? Entendido o cálculo até aqui? 36 meses, investindo esse valor, eu chego nesse montante. Só que eu ainda tenho todo o financiamento para pagar. Vamos supor que eu
siga pagando o financiamento, né? Vou continuar pagando o financiamento. Só para efeitos de cálculo, tá? Para você poder comparar onde é que isso pode parar no final das contas. Uma ideia de pegar dinheiro emprestado a uma taxa, um financiamento a uma taxa menor e investir ele numa taxa maior. É isso que o banco faz. É isso que as instituições financeiras fazem. Elas pegam o teu dinheiro a uma taxa X e elas emprestam uma taxa muito maior. E essa diferença do meio do caminho é o lucro do banco. Você pode fazer isso através de um financiamento de um lado e investimentos do outro. Essa diferença fica no seu bolso. Isso vira enriquecimento para você. É dessa maneira que você vai ter muito mais dinheiro, mesmo sem adiantar uma parcela sequer do financiamento. E o exemplo aqui é que se em 36 meses eu já chego no valor que eu peguei de financiamento, se eu continuar pagando todo o financiamento até o final durante 30 anos, de um lado, e do outro eu não investi mais nada, só investi aqueles 2.800 da diferença ali durante os 36 meses, parei de investir, tá? Parei de investir, não estou mais investindo nada. Continuo com esse dinheiro rendendo a mesma taxa. Olha o que acontece pelo efeito dos juros compostos. Esses 119.512,73 que eu consegui nos primeiros 36 meses, se eu jogar pelos 324 meses restantes, vão chegar a 2.557.778. Não viu errado. 2.557.778. Ah, David, mas e o financiamento? Quanto é que eu paguei? Tem que somar tudo isso. Sim, lembra que eu falei lá no começo? Você vai pagar o dobro do que você pegou de financiamento. Pegou 120 mil emprestado, vai pagar 240 mil, certo? Certo. Mas lembra da diferença das taxas aqui? Dinheiro no tempo, aquela coisa toda? Sim. Então você vai diminuir esses 240 mil dos 2.557 e vai chegar a mais de 2,3 milhões de diferença nesses 30 anos. E isso, cara, é uma das coisas mais preciosas que eu aprendi, mesmo sendo pobre lá antes dos meus 18 anos, quando eu li Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Exatamente isso que ele ensina no livro. Ele ensina várias outras coisas, mas essa ideia de se alavancar pegando um financiamento imobiliário, por exemplo, mas do outro lado sabendo investir, o que ele chama de inteligência financeira, bota dinheiro no seu bolso, que não é pouco. Dado esse exemplo, você pode calcular conforme o seu caso, porque taxas de juros maiores em financiamento, por exemplo, 8%, 9%, vão diminuindo essa diferença. E, por exemplo, se fosse o caso do seu financiamento imobiliário chegar a 12%, o investimento é 12% também, aí sim vale mais a pena amortizar o financiamento e quitar ele mais rápido. Agora, quando essa diferença é favorável a você, você tem aqui uma pequena máquina de fazer dinheiro, obviamente aplicando inteligência financeira, investindo da maneira correta. Agora vamos combinar o seguinte, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, cara, compartilha ele com quem você conseguir, com os familiares, com os amigos, para ele chegar a bastante gente, já que o nosso alcance aqui é bastante limitado a isso. Se os vídeos não são compartilhados, eles não alcançam outras pessoas. Então, fazendo isso, você está contribuindo e muito para a educação financeira de várias pessoas e pode aí, quem sabe, mudar várias vidas também. E vamos combinar o seguinte, você pode comentar aqui embaixo o que você quiser, mas se esse vídeo chegar a mais de 100 comentários, eu vou liberar aqui um outro vídeo mostrando uma técnica bem simples para quem tem financiamento com juros altos para diminuir bastante essa taxa também. Fechado? Dito isso, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, até lá e tamo junto.